Bom dia. 1 Pedro, 1 Pedro 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Nós sabemos, conhecemos a história, né, de Cristo, nós vemos a vida dele. Nós acompanhamos principalmente nos últimos 3 anos, nos 3 anos aproximados, né, porque nós não sabemos com exatidão, se um pouco a mais, um pouco a menos, mas os 3 anos do ministério terreno dele, nós vimos a perseguição. Ele foi perseguido de maneira ininterrupta. Depois, no final, o sofrimento dele, né, a perseguição que culminou com a prisão e todos os maus tratos que ele foi submetido até a crucificação, onde ali na cruz do Calvário ele veio a morrer. Em nenhum momento nós vimos, a Bíblia não nos relata, em nenhum momento Jesus clamando ali por inocência, clamando para que tivesse compaixão dele. Nós não vimos ele dizer, não, eu sou inocente, não faça isso comigo. Na verdade, como a própria palavra fala, ele foi um cordeiro mudo. Ele se recusou a falar, a se defender, porque ele sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Ele foi obediente ao Pai. E obediente, essa obediência até a morte. E morte de cruz. Obediência. Jesus sabia que ele não tinha que estar esperando, aguardando qualquer coisa boa que o mundo fosse oferecer. Porque sabia que o mundo não tinha nada de bom para oferecer a ele. Ele sabia que ele veio para nos resgatar, para sofrer em nosso lugar, para morrer em nosso lugar e para nos libertar. Nós falamos que somos seguidores dele. Para nós falarmos que somos seguidores dele, para nós falarmos que somos cristãos, nós temos que viver como ele viveu. Nós temos que ser obedientes ao Pai. Porque, infelizmente, eu vejo as pessoas falarem da obediência a que amam o Senhor, que gostam do Senhor, isso, aquilo, mas vive de uma maneira contrária, ora de uma maneira contrária. As pessoas estão querendo o bem-estar aqui, querem reinar aqui, querem dominar aqui. Isso não vai acontecer conosco, porque se realmente somos cristãos, aqui não é a nossa casa. Aqui é um lugar de passagem. A nossa casa, a nossa residência definitiva não é aqui. Nós temos que armar dos mesmos pensamentos de Cristo. Nós temos que saber que é esperado acusações, sofrimentos, perseguições a nós, que é normal. Que é normal os nossos próprios parentes, os nossos próprios amigos se levantarem contra nós.
É normal eles nos criticarem pela maneira como nós procuramos servir ao Senhor, pela maneira como nós procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. Porque a maioria não quer. A maioria quer servir um Deus diferente. É um Deus que só esteja ali pronto para abençoar. É um Deus como fosse servo delas. Quer um Deus que daqui me abençoa, abençoa, cura, que faz isso, faz aquilo, mas eles mesmos não querem ser obedientes. Eles não querem pegar a cruz. Jesus diz, aquele que quiser me seguir tem que pegar a minha cruz. Pega a sua cruz e segue-me. Nós não queremos pegar a cruz é símbolo de sofrimento. Não, nós queremos de maneira confortável, preferencialmente em primeira classe, classe executiva. Não queremos de maneira nenhuma sofrer. Quando passam qualquer luta, as pessoas começam a falar, não, que isso é o diabo, que é Satanás, e começam a repreender, não sabendo elas que é necessário que nós padeçamos. E nós vamos padecer até o momento em que nós fomos recolhidos. E não sabemos quando. Pode ser daqui a anos, ou meses, ou dias somente, ou quem sabe daqui a horas, minutos, ou agora. O Senhor pode me chamar, pode recolher vocês aí agora. E aí, está preparado? Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Você tem certeza, está seguro, segura da sua salvação? Você sabe para onde você vai? Porque às vezes você vai sair daqui, você vai para um lugar que é o sofrimento e vai ser 10 mil, 10 milhões, 10 trilhões de vezes pior do que você possa estar passando aqui. Você vai conhecer realmente o que é sofrimento. E com um problema ainda mais sério, que é por toda a eternidade. Não vai ter condição de você escapar. Então, por isto, como ele disse aqui, para no tempo que nos resta, não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Eu tenho que procurar viver para realizar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver o Evangelho, para praticar o Evangelho. É para isso que nós temos que viver. Não vivermos, não, porque eu quero isso. As pessoas têm uma preocupação, eu tenho que fazer a minha vontade, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter isto, eu quero ir para X lugar. Não! Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Porque nós temos uma vida para ser vivida. Versículo 3 diz assim: no passado já dependeste tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. É a maioria de nós. Estávamos no mundo, vivíamos no engano, no erro, na mentira, no pecado. Eu digo a maioria mesmo, porque mesmo aqueles que nasceram em supostos berços evangélicos, muitos deles estavam simplesmente em uma religião. Ia a templo, frequentava templo, orava, cantava, dançava, pulava, mas estava no pecado. Outros como eu, que nós estavam no pecado mesmo, não conhecíamos a Deus, estavam 100% longe. Vivia em pleno pecado. Fazia tudo o que era errado, tudo que era contrário ao Senhor. Mas pelas misericórdias dele, um dia ele me chamou assim como tem chamado vocês. Ele tem chamado vocês da religião. Ele tem chamado vocês do pecado. Ele tem chamado vocês das mentiras, da idolatria, para vir para ele, para vir para a presença dele, para vir para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem chamado. Ele tem procurado tirar as escamas dos olhos, mostrar o caminho para que viva de acordo com a palavra dele, não de acordo com certos enganos, não de acordo com certas mentiras, certos ensinos pregados que na verdade é contrário à palavra dele.
Ele tem chamado. E nós temos que atender. Por que nós temos que atender? Porque o que ele está nos chamando, está nos oferecendo vida. Está nos oferecendo vida e vida em abundância. É isso que ele está nos oferecendo. Ele não quer que nós morramos. E se nós não seguir, nós vamos morrer, nós vamos padecer, nós vamos sofrer por toda a eternidade. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que tenhamos vida. Versículo 4. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos caluniam. Acham estranho, as pessoas do mundo os acham estranho. Como eu falo, até mesmo nossos parentes, amigos, familiares, até pessoas que é conhecido como evangélicos. Até tem parente da família, né? É pastor, tem um negócio de tal de pastor aí, que não existe isso, mas tem pessoas que se auto-intitulam, mulheres se auto-intitulam desta maneira. Ah, pastor, mas é errado, né? Deus quer que nós sejamos felizes, Ele quer o melhor para nós, Ele não quer que ninguém sofra. Mentira! Ele quer que nós tenhamos vida. E é impossível você estar bem, alegre, feliz, tendo tudo aqui no mundo, porque quem é o príncipe desse mundo não é Cristo, não. É o diabo, é o Satanás. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Jesus disse aqui, quem quiser agradar ao mundo, desagrada o Pai, porque o amor de Deus não está nessas coisas, não. Nós temos que escolher. É amar o mundo, amar as coisas que o mundo tem para oferecer? Você quer amar, quer curtir, quer viver? Você está desagradando a Deus. Você está desagradando o Pai. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Nós temos que amar Cristo, amar o Evangelho, viver de acordo com a palavra dele. Mas as pessoas mudam o Evangelho, não, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que dar aquilo. Mentira, Ele não fez essa promessa, Ele não prometeu nada disso. Esses seguidores desses pregadores mentirosos aí, pregadores dessa teoria, essa famigerada teologia da prosperidade, tá levando o povo ao engano. Não, nós vamos ver a realidade, vamos ver o que o Senhor nos fala. Vamos aprender a meditar mais na palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho. O que Ele está nos falando? O que Ele está nos pedindo? O que Ele está exigindo de nós? Será que qualquer lutazinha, qualquer problema que eu passo, eu tenho direito de diante do Senhor reclamar, clamar? Ah, porque eu estou sofrendo? Ah, porque eu estou padecendo por isso, porque infelizmente veio uma enfermidade aqui? Ah, porque eu estou passando por essa luta financeira, meu Deus, socorro, ai, ai, ai. Será que é certo isso? Será que nós podemos fazer isso? Acho que nós temos que examinar primeiro. Nós temos que ver primeiro o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. Agora que porque a minha irmã, meu irmão, meu pai fala isso daí, fala o que quiserem. Eu quero saber o que Deus fala de mim. Que toda a minha família fale de mim. Que toda a minha família me rejeite, todos os meus familiares, todos os meus amigos me rejeitem e que me caluniem. Mas eu não quero que o Senhor me rejeita. Eu quero agradar Ele. Eu não estou preocupado se as pessoas estão falando, ah, não, ele estudou a Bíblia demais, ficam doidos. Agora tem essas conversas por aí. É fanático. É isso e aquilo. Não importa. Siga o Senhor. Obedeça a Ele. É isso que nós temos que fazer.
Versículo 5. Todavia, eles terão prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Todos esses que têm um estilo de vida diferente, fala que é Deus está dando, Deus está abençoando, Deus está dizendo que pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Vão prestar contas. Sem exceção, vão estar prestando conta ao Senhor. Nós não podemos nos afastar da palavra do Senhor. Nós não podemos distorcê-lo. Nós não podemos dar a entender que isso tem que ser do nosso jeito, do jeito que nós queremos, do jeito que achamos melhor. Nós não temos que dizer que a palavra de Deus é para atender nossas emoções. Porque eu sinto do coração. O coração é enganoso, não está interessado. Não podemos estar interessados que o coração sente nada, não. Mas o que a palavra diz, o que Jesus diz, isso que é importante. Versículo 6. Por esse motivo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito, segundo Deus. Quando Jesus morreu, ele desceu para o inferno. Ele pregou aos mortos. Por quê? Porque eles viveram de maneira diferente. Jesus não tinha vindo. Eles não conheceram a graça, eles não conheceram Jesus. Viveram e iam padecer por toda a eternidade. Para que depois não alegasse desigualdade ou desconhecimento, o Senhor foi lá. Jesus foi lá e pregou para eles. Jesus pregou para os mortos. É exatamente isso que a palavra fala. Então, para que ninguém falasse, não, eu desconheci, eu não conheci o Senhor, não conheceu sim. Porque todos aqueles que morreram, até aquela época, até a vinda de Jesus, Jesus foi lá e pregou para eles. E agora, Jesus está o tempo todo pregando para nós. O tempo todo ele está pregando a sua verdade, a sua palavra. Porque nesse momento eu estou falando não palavras minhas, falando palavra do Senhor. A palavra é dele, é ele que está falando. Eu não tenho conhecimento, eu não sei de nada, eu não expresso minha opinião, eu não tenho opinião. Tenho que falar de Cristo. Versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Está muito próximo. Está acabando. Não demora muito. Jesus vai voltar. Os sinais, cada dia que passa, nós estamos vendo acontecendo. E aí? Agora nós vamos. Por isso, então, vigiai. Vigiai. Orar, sim, tem que orar. E muito. Mas vigia primeiro o que você está fazendo, o que você está pensando. E ore. Porque eu vejo muitas pessoas orando, mas não estão vigiando. Eu vejo muitas pessoas falando em orar, mas não estão se arrependendo. Arrependam-se. Arrependam-se e convertam ao Senhor. É isso que é preciso. Versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Exercei o amor fraternal. É você amar o próximo como a você mesmo. Independente de quem seja o próximo. Não interessa se é branco, preto, amarelo. Não interessa se é pobre, rico. Não importa se está doente ou está são, se está enfermo. Não importa absolutamente nada. Mas se nós amarmos, como é que nós amamos? Cuidando e principalmente ensinando o Evangelho. Esse amor nós demonstramos com a prática do Evangelho. Não é esse amor fingido, falso, hipócrita,
que as pessoas dizem ter, que se você concorda com o pecado, se você concorda com o erro, até alguém está no erro, está no pecado, você não fala nada porque você ama. Isso não é amor. Eu vejo pessoas dizer que são evangélicas, crentes, aí chegam para mim e falam, não, eu tenho vários amigos meus que são, tem uns que usam droga, outros são homossexuais, outros são que não, eu não tenho. Porque a minha função, se eu tenho raiva deles, não tenho. Mas eu prego o evangelho. Eu falar que eles estão no pecado, que eles têm que abandonar o pecado. É isso que eu tenho que fazer. Então outras pessoas dão, não, eu amo, eu aceito, tá tudo certo. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Isto é concordância com o pecado. Amar é você querer que a pessoa se arrependa e que também seja salva. Você está caminhando para a salvação e deseja que elas também sejam salvas. Todas elas. Não, está viciada em droga, você vai estar falando que ela está fazendo errado. Ela está viciada aqui no adultério, na fornicação, em que ela está? Nós somos luz. Nós temos que iluminar, mostrar o erro, mostrar o pecado. Versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor. Nós lemos, versículo 9 agora. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Temos que aprendermos a amar o próximo, ajudar, socorrer. Ser hospitaleiro é você estar apto, estar pronto para ajudar, para socorrer o irmão em qualquer necessidade. Aí ele teve um problema, você está aí. Ele está precisando, ele tem um aperto financeiro, você tem condição? Empresta, dá o dinheiro. Mas ele não vai ter condição de pagar, glória a Deus por isso. É melhor dar do que receber. Você emprestar dinheiro para quem tem condição de te pagar, isso é fácil. Isso é um negócio, amanhã depois você vai em cima dele, pede também. Então é somente um negócio. Mas a virtude é você dar, você emprestar a quem não tem condição de pagar, quem não tem condição de devolver. A pessoa está passando dificuldade, você socorrer, sabendo que ela não vai ter condição amanhã depois de socorrer também. Ajudar quem precisa. Em todo tempo. A nossa recompensa veio do Senhor. A recompensa é Ele que nos dá, é Ele que nos traz. É isso que nós temos que entender. Vamos ser assim, vamos administrar aquilo que Deus nos deu. Vamos administrar os dons, vamos administrar a graça, vamos administrar tudo que Ele nos deu. Versículo 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Qual é o seu dom? Você vai chamar o quê? Para pregar o evangelho? Então prega o evangelho, mas o evangelho, não mentira, não engano. Não, você foi chamado o quê? Para ajudar, para manter uma obra, para sustentar. Eu não posso pregar, mas eu tenho condição de estar ajudando, então ajude com amor, com carinho. Não, eu tenho que... Eu não posso fazer isso, eu não prego, não tenho condição de ajudar financeiramente, eu tenho condição de ajudar na obra, então que ajude. Eu tenho condição de estar ajudando a cuidar dos irmãos, cuide, são dons de Deus. Coloque em prática. Não tem ninguém que tem dom, Deus nos capacitou. Não, pastor, um dom que eu sei fazer é louvar. Então louve, eu digo louvar, não é cantar, não. E nós temos que saber que quando nós estamos louvando, é louvar o Senhor, é exaltar o nome dEle, é glorificar o nome dEle. Não é cantar musiquinha que é doce, que arranca lágrimas, que motivas, não. Toda glória pertence ao Senhor, a glória é dEle. O que o Senhor nos deu que vamos colocar em prática? Versículo 12.
Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Está acontecendo um problema sério, que até para provar a nossa fé, se não perseverar ou não. Não vamos achar estranho, não. De repente assolou uma enfermidade, uma doença, eu não esperava, meu Deus, que coisa estranha, essa coisa do diabo. Não, não é. Eu estava muito bem financeiramente, de repente foi tudo alocado. Não assusta. Estava tudo bem com a família, de repente a família toda se levantou contra. Ou então filhos revoltados, estão fazendo o que não deve. Perdeu o emprego de repente. Não assusta com a provação que surge. Elas vão surgir sim. Com certeza surge esse problema. Mas não nos assustemos. Ele está falando de maneira clara, as pessoas estão querendo sua bênção em qualquer situação, qualquer provação, qualquer aflição. Já estão, não, é o diabo está fazendo isso ou aquilo. Entenda uma coisa, não acontece nada sem a vontade, sem a permissão do Senhor. Se o Senhor não permitir, o diabo não tem poder de fazer nada. A permissão é do Senhor. Aconteceu um problema? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós conhecemos a história de Jó. Quem permitiu que o mal viesse sobre ele foi Deus. Então, em todo o tempo, a situação que vier, mantenhamos firme. Ele disse, amado, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Vamos nos alegrar no Senhor. Está acontecendo, glória a Deus. As lutas estão vindo, glória a Deus. Não importa. Vamos manter firmes. Nós estamos sofrendo, Jesus sofreu muito mais. Porque da mesma forma nós estamos sofrendo, padecendo hoje, por perseverar na palavra de Deus, sabemos que nós vamos nos alegrar também com Ele na revelação da sua glória. Então vamos parar de lamentar, vamos parar de reclamar e vamos simplesmente fazer o que o Senhor nos manda, praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Que isso não é favor, é obrigação, é mandamento, é ordenança do Senhor. Versículo 14 fala, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Está sendo acusado porque, quando eu falo com as pessoas, tem muita gente que chegam para mim e falam, pastor, a minha família toda me acusa porque eu falo em restauração do casamento. Glória a Deus, minha filha. Na igreja que eu ia, pastor, tá todo mundo contra, fala que eu sou tola, bobo. Glória a Deus. Meus amigos, minhas amigas, glória a Deus, minha filha. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Está sendo insultada porque você está defendendo, está vivendo a palavra de Deus, mandamentos, as ordenanças dele. Glória a Deus, bem-aventurada, felizarda você, tá? Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas versículo 15, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Você não pode sofrer porque você está fazendo coisa errada. Você é ladrão, você é desonesto, é um picareta, um mentiroso, fornicador, adulto. Descobriu, estou me acusando. Não, isso aí você está sofrendo. Não se alegre por isso, porque você merece mais do que isso. Mas você está sofrendo por quê?
porque você está na prática da palavra de Deus, você está defendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, glória a Deus. Maravilhas de Deus. Fantástico. Glória a Deus, Jesus sofreu muito mais. Mas se nós estivermos sofrendo por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por nós vivermos esse Evangelho. No entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. É glorificar a Deus em todo o tempo. Versículo 17 diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, do qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Eu li primeira carta de Pedro, capítulo 4, até o versículo 17. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.